Boa noite, amigos. Boa noite, alunos. 6 minutos com a mecânica quântica. Essa semana eu vou falar sobre o poço quadrado. O que é o poço quadrado na mecânica quântica? Bom, o poço quadrado é uma forma elegante, discreta, para representar as energias do próton e do elétron no átomo de hidrogênio. O átomo de hidrogênio é muito bem retratado em vários momentos, primeiramente por Niels Bohr, através dos seus 3 postulados, onde ele define o que é a energia quântica do elétron, ou pelo menos ele conceitua isso. E depois, mais tarde, Erwin Schrödinger, através da equação de onda, da probabilidade de encontrar o elétron numa região próxima ao núcleo, ele descreve, através da sua famosa equação de Schrödinger, que eu já retratei em outro vídeo. E hoje eu vou falar sobre uma outra maneira de mostrar a energia potencial do elétron em relação ao núcleo, através do poço quadrado. Muito bem. Para isso precisamos pensar e lembrar de Alexander Hamilton. Hamilton, no meu modo de entender, foi, depois de Isaac Newton, o segundo maior matemático, ou pelo menos aquele matemático que teve maior formação e conhecimento. Também inglês, como ser Isaac Newton. Hamilton nasceu 110 anos depois de Newton nascer, consequentemente, Hamilton se formou em cima dos conhecimentos de ser Isaac Newton, Mas Hamilton, ele tem uma proposta diferente de Newton. Ele tem uma proposta em que a partícula relacionada ao elétron, ela é descrita através de uma equação diferencial parcial substantiva de segunda ordem, em que ele consegue derivar essa equação de uma forma simples, em tese, para mostrar a energia de partículas relacionadas às suas massas. É óbvio que Hamilton nasceu e morreu quase 150 anos antes de existir, ou de ser criado, ou de ser pensado na mecânica quântica. Hamilton é do século XVIII, início do século XIX. Ele morreu em 1801. Então, Hamilton não viu as grandes transformações na história da ciência, particularmente na física e na química, mas ele contribuiu matematicamente. Então, como é que Hamilton é aplicado no poço quadrado do átomo hidrogenoide na mecânica quântica? Seja um poço quadrado, e que você tem um átomo de hidrogênio com um próton e um elétron, e a polarização ou a polarizabilidade do elétron ao quadrado mais a polarizabilidade do próton ao cubo pelas suas respectivas massas multiplicado por 2, então P do próton elevado ao quadrado, a polarizabilidade do próton elevado ao quadrado por 2 vezes a sua massa, mais P do elétron elevado ao quadrado, a polarizabilidade do elétron ao quadrado por 2 vezes a sua massa, é igual a polarizabilidade ao cubo das 2 partículas, pelas suas massas somadas. Eu vou repetir: a polarizabilidade do elétron ao quadrado dividido por 2 vezes a massa do elétron, mais a polarizabilidade do próton ao cubo dividido por 2 vezes a massa do próton, é igual a polarizabilidade ao cubo dos dois pela soma das suas massas. O que é a polarizabilidade? É um nome difícil de falar. É a probabilidade de polarizar uma partícula em relação à outra no poço quadrado. E qual é a aplicação disso? A aplicação disso é a seguinte, mecânica quântica.
Dado uma partícula, um elétron, em relação ao seu núcleo no poço quadrado, a distância entre os dois, dado por R, onde R é uma distância do núcleo até o nível de energia em que se encontra o elétron, né, é função de Hamilton, da Hamiltoniana, que é a derivada de segunda ordem, resultado de uma equação diferencial substantiva que é descrita pelas massas das cargas de prótons e elétrons. Tá? Esse processo ele vai explicar de uma forma diferente, como estou falando, o comportamento do elétron em relação ao núcleo de um átomo de hidrogênio, ou de um mono elétron, de um átomo em que só tem um elétron, né? Pode ser hélio mais um, lítio mais dois, né? Hidrogênio. Né? Então, essa maneira de descrever, através de uma hamiltoniana é igual a P quadrado mais P ao cubo por 2M mais 2M, que é igual a P, onde P é a polarizabilidade de encontrar as duas partículas, né, próton e elétron, numa relação de energia, é descrito por uma hamiltoniana. Né? Da mesma forma que Bohr descreve o elétron em relação ao núcleo do átomo de hidrogênio, Schrödinger descreve a relação do elétron em relação ao átomo de hidrogênio através de uma função de onda e da probabilidade da função de onda de psi quadrado, a hamiltoniana ela descreve a relação entre próton e elétron na polarizabilidade de se encontrar as duas partículas e suas energias quânticas através de um poço quadrado, né, imaginário. É isso aí. Esse vídeo estará amanhã no meu canal do YouTube, 6 minutos com a mecânica quântica. Obrigado, boa noite, boa sorte.